Temos a honra, então, de receber o professor Luiz Davidovich aqui. O professor Luiz Davidovich é um dos mais renomados físicos brasileiros, referência internacional em óptica quântica, informação quântica e emaranhamento quântico. É professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Uma salva de palmas para receber o professor. Bom dia. Eu disse bom dia. Okay. Eu vou falar para vocês sobre o Ano Internacional Quântico. Né? Primeiro, por que é o Internacional Quântico? Muito bem, então, por que este é o Ano Quântico? Comemoramos um centenário. E esse centenário, de certa forma, é o centenário de uma grande alergia, chamada febre do feno, que acometeu o físico Werner Heisenberg. E, devido a essa alergia, ele teve que sair do mundo urbano e ir para uma ilha na Alemanha chamada Helgoland, que se caracterizava por ter uma vegetação rasteira e que, portanto, causava menos incômodo a ele, né? Pela febre do feno é uma alergia ao pólen, né? Então lá não tinha isso e ele foi para lá. Para essa ilha, ele pôde se beneficiar dessa separação em relação ao mundo urbano, né? Que tantas solicitações causa a cada um de nós. Ele teve sossego, ele pôde pensar, né? E desse pensamento surgiu uma nova teoria da física quântica. Notem aqui que, quando ele fez isso, ele tinha 23 anos de idade. Então, atenção, jovens que estão por aqui, não percam tempo, tá certo? Porque a juventude é o melhor período para fazer grandes descobertas. É quando a mente não está ainda viciada, quando vocês têm mais liberdade de pensamento, né? E as grandes revoluções frequentemente surgem desses jovens, né? 20 e poucos anos de idade. Então, fiquem atentos a isso, né? O futuro do mundo, por várias razões, mais de uma, né, está com vocês. Então, a revolução quântica começa, de fato, em 1900. Já foi mencionado aqui na introdução o Planck, e o Planck fez uma hipótese, né? De fato, ele escreveu uma fórmula matemática que sistematizava experimentos que tinham sido feitos sobre a radiação de corpos aquecidos, né? Quando você tem um forno a baixas temperaturas, sai uma luz assim vermelha, mais vermelho escuro lá de dentro. Quando você aumenta a temperatura, a luz vai ficando cada vez mais azulada. Isso explica também por que você tem estrelas vermelhas e azuis no céu, né? As azuis têm temperatura mais alta que as estrelas vermelhas, né? Então, por que isso? A teoria clássica não conseguia explicar isso. Esse gráfico mostra, basicamente, a intensidade da radiação emitida por uma fonte em função do comprimento de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência da luz. Uma frequência alta corresponde ao violeta, uma frequência baixa corresponde ao vermelho, né? E os experimentos mostravam que, à medida que você aumentava a temperatura, aqui era 3.000 graus Kelvin, aqui 5.000 graus Kelvin, o pico dessa curva caminhava na direção de comprimentos de onda menores e, portanto, frequências maiores. Frequência maior significa que você aquece mais, a luz fica mais azulada. E esse fato, que era verificado experimentalmente, não conseguia ser explicado com a teoria clássica. Essa curva que vocês estão vendo aqui, em preto, é a curva da teoria clássica. E o que ela mostra, quer dizer, ela não mostra esse pico aqui. Então, ela não explica por que algumas estrelas são vermelhas e outras azuis. E o Planck encontrou uma fórmula matemática que explicava os fatos experimentais. Não explicava, mas ela se adaptava aos fatos experimentais. Restava explicar o que significava aquela fórmula. E ele fez uma hipótese. A hipótese que ele fez foi revolucionária. A hipótese que ele fez é que aquela fórmula que ele tinha podia ser deduzida a partir da tese ou da teoria de que a radiação
emitida pela matéria é constituída, quer dizer, a matéria que emite a radiação é constituída de osciladores, cujas energias só podem ser múltiplos de uma quantidade básica proporcional à frequência de oscilação. Então, a hipótese do Planck é que a matéria não podia vibrar em qualquer frequência, ela só podia vibrar em certas frequências múltiplos de uma quantidade fundamental. Essa foi a hipótese para justificar a fórmula matemática que ele tinha. Depois disso, surgiu a tese do Einstein, a teoria do Einstein, sobre um outro efeito, o efeito fotoelétrico. Nesse efeito, quando você incide luz sobre certos materiais, esses materiais emitem elétrons. E o que se vê na experiência é que quanto maior a intensidade da luz, você aumentando a intensidade da luz, a energia dos elétrons que saem não aumenta, ao contrário do que previa a teoria clássica. Para a teoria clássica, você aumenta a intensidade da luz, dá mais energia para os elétrons e saem com mais energia. Além disso, pela teoria clássica, você incide a luz sobre uma... mas você precisa de um tempo para dar energia para os elétrons e há um intervalo de tempo entre a incidência da luz e os elétrons que saem. Isso não era verificado experimentalmente. Então, esse era outro problema que aparecia, como explicar esse efeito fotoelétrico. E aí o Einstein propôs que a luz se comporta, em alguns experimentos, como se fosse constituída de partículas. E essas partículas, muitos anos depois, foram chamadas de fótons por um químico, o Gilbert Lewis, em 1926. Então, não foi o Einstein que deu o nome de fótons. Ele só disse que a luz era constituída de corpúsculos. Notem como é que a ciência evolui, tá certo? Você faz hipóteses. E se o cientista é bom, ele vai fazer como Einstein fez aqui, dizendo que a luz se comporta como se fosse constituída de partículas. Ele estava prudente aí. Por que ele estava prudente? Porque a experiência anterior mostrava muitas vezes, que a luz se comporta como uma onda. Então, como é que ele ia dizer que a luz é constituída de corpúsculos se experiências feitas 100 anos antes de Einstein mostravam que ela tinha propriedades ondulatórias? Então, ele foi prudente, como se fosse constituída, né? E vocês sabem que em 1913, ele entrou para a Academia de Ciências da Alemanha. E a candidatura dele foi apoiada, entre outros, pelo Planck. E na justificativa do ingresso dele na academia, eles disseram assim, olha, ele às vezes faz umas hipóteses assim meio esquisitas, como, por exemplo, de que a luz é constituída de corpúsculos, né? Mas ele fez muitas outras coisas interessantes, então ele deve pertencer à Academia de Ciências, né? Essa era a história na época. Então, veja, a ciência não evolui linearmente, né? Ela implica em muita discussão, muita contradição, e, finalmente, ela consegue chegar a um caminho que depois pode ser mudado por novos pesquisadores que aparecem, como vocês, por exemplo. Então, essa era a tese do Einstein. Em 1916, você vê a persistência do Einstein. Aquilo foi em 1905. Em 1916, ele escreve uma carta a um amigo dele, matemático, Besse, e dizendo uma frase que pode ser considerada até um trocadilho, né? Ele dizia: uma esplêndida luz surgiu para mim sobre a absorção e emissão da radiação. E o que a teoria do Einstein dizia o seguinte: se você tem um átomo na presença de luz, tem 3 processos importantes que podem ocorrer. Esse átomo pode absorver um corpúsculo de luz, ou um fóton que incide sobre o átomo, e esse átomo, então, transiciona de um estado de energia menor para um estado de energia maior. A gente chama esse processo de absorção da luz. O fóton entra, dá energia para o átomo, e o átomo aumenta a sua energia. Outro processo é o processo de emissão espontânea. Aqui nós temos um átomo que inicialmente está excitado, num nível superior de energia, né? Ele espontaneamente pode decair emitindo um fóton, emitindo um corpúsculo de luz. Isso se chama emissão espontânea. E o terceiro processo é de emissão induzida, em que o átomo está excitado, como aqui, né? Mas antes dele decair, chega um fóton sobre o átomo. Esse fóton, então, produz o decaimento do átomo e
um outro fóton que é igualzinho a esse aqui. Então, chega um fóton e aqui saem 2 fótons. Se você tiver um monte de átomos excitados, veja só, cada átomo vai vindo um fóton, emite 2. Cada um desses 2 fótons que saem vão atingir outros átomos que, por outro lado, vão emitir mais 2 fótons. Percebe que é um processo em cadeia? Vai aumentando cada vez mais o número de fótons emitidos? Isso foi em 1917. Muitos anos depois, esse processo deu origem ao laser. E levou muito tempo para chegar a uma aplicação. Vocês podem perguntar por que será, a gente pode discutir isso depois, tá bom? Mas muito tempo até o pessoal sacar que isso tinha uma aplicação. Einstein não tinha a menor ideia de possíveis aplicações do que estava fazendo. Ele queria entender como é que funcionava esse mundo invisível, esse mundo microscópico, né? E queria entender a natureza nessas dimensões. No entanto, esse artigo do Einstein também produziu nele um desconforto. De fato, a palavra usada era uma palavra alemã. Tá vendo? Nessa palestra, pelo menos alemão, vocês vão aprender uma palavra, né? Que é Unbehagen, desconforto. E o desconforto do Einstein era o seguinte: nesse processo de emissão espontânea, o átomo está excitado e emite um fóton, mas a teoria não permite prever nem o instante que o fóton vai sair, nem a direção em que ele vai sair. E isso incomodava muito Einstein. Como é que pode ele sair numa direção aleatória e a gente não sabia o instante em que ele vai sair? Então, vejam a obsessão do Einstein, que é típica. O pesquisador, o cientista, é um ser obcecado, tá certo? Que fica com aquele problema na cabeça, né? E pode não dormir de noite pensando no problema, não é, Marcelo? Né? E tem realmente a grande alegria de repente, descobrir a solução. E como já disse o Feynman, aquele momento é um momento fantástico, Richard Feynman, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, é um momento fantástico, porque naquele momento você é a única pessoa do mundo que descobriu como é que aquilo funciona. Né? A única pessoa do mundo que descobriu como aquilo funciona. Então, esse era o desconforto do Einstein, e ele ficou com isso durante muito tempo. Muito tempo. E ele escreveu para o amigo dele, Bessel, o seguinte: é uma fraqueza da teoria, que deixa o tempo e a direção dos processos elementares ao acaso. As propriedades dos processos elementares fazem parecer quase inevitável formular uma teoria verdadeiramente quantizada da radiação. E aí ele foi profeta, porque essa teoria apareceu com Paul Dirac, que foi mencionado na abertura, né, em 1927, 10 anos depois. Em 1924, Einstein publica um artigo nesse diário alemão. Era um jornal para o público em geral, né? Mas ele tinha também, ele gostava de fazer o que nós também gostamos, né, Marcelo? Muitos aqui gostam, de explicar a física, a ciência, para o público em geral, tá certo? Porque a ciência é uma conquista da humanidade. Então, nesse artigo, em 1924, Einstein escreve o seguinte: portanto, agora existem 2 teorias da luz, ambas indispensáveis e, como é preciso admitir hoje, apesar de 20 anos de tremendo esforço por parte dos físicos teóricos, sem qualquer conexão lógica. Isso é quase um sofrimento, né? O sofrimento do cientista, né? Como é que eu elucido isso, né? Muito E se bem. você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos.